Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um testemunho. Na verdade, um dos maiores testemunhos da minha vida. Eu sempre gosto de compartilhar aquilo que Deus fez comigo. Eu já contei esse testemunho aqui no canal. No entanto, o vídeo ficou com a qualidade muito baixa, faz muito tempo. Eu gravei com o celular do meu marido e o celular dele, o áudio não é tão bom. Além disso, o vídeo ficou muito extenso, eu não fui direto ao assunto, na verdade eu tenho essa dificuldade. Eu gosto de contar tintim por tintim e entrar em detalhes. O problema é que dá 1 hora de vídeo, né? Então eu vou tentar ser mais resumida, mas não perder o mais importante, né? Perder a essência do testemunho de todas as coisas que aconteceram. Eu nasci uma criança bem magrinha, muito semelhante à minha filha Mariana. E na época que eu nasci, pelo menos, uma criança magra era vista como uma criança doente. Uma criança só era vista saudável se ela fosse bem gordinha. Então o que acontecia? As mães ficavam loucas atrás de receita, disso, daquilo, para poder fazer com que as suas crias engordassem, né? Eu não lembro até que idade eu permaneci bem magra, mas a minha mãe vivia preocupada comigo. Por quê? Porque eu não engordava. Simplesmente por isso. Então tudo que vocês imaginar, receita de ovo de pato, biotônico, tudo que vocês imaginar que a indústria ou as mandingas de tia, de prima, que dava conselho, minha mãe fazia para que eu engordasse. Além disso, eu tinha um problema aqui em casa, não era muito assim, a alimentação não era muito saudável, tinha muito açúcar, muito doce, meu pai sempre foi louco por doce. É que chegou um dia em que as coisas começaram a mudar, então eu comecei a ganhar peso e ganhar muito mais do que deveria, né? Então, a partir de um tempo ali, eu não sei que certa idade, não sei se é 8 anos em diante, não lembro com toda certeza, mas eu lembro que com 10 anos eu já estava bem gordinha. Eu comecei a engordar, e eu tinha uma compulsão, na verdade, eu vou falar pra vocês que não tinha não, porque até hoje eu ainda tenho problemas com essas questões alimentares, mas muito controlado hoje, nem se compara, mas assim, eu vivia pra comer. Eu tornei uma pré-adolescente acima do peso, uma adolescente acima do peso, e isso me incomodava muito. Me incomodava muito porque eu sofria muito bullying. Na verdade, na minha época, a escola, se você fosse magra, se você fosse gorda, não tava bom pra ninguém, né? Você ia sofrer bullying de qualquer forma. Mas o bullying que eu mais sofria era dentro da minha família. Nossa, ela ainda é tão linda, pena que é gorda. Nossa, ela ainda tem um rosto tão bonito, tinha tudo pra ser uma moça bonita, pena que é gorda. E isso me fazia mal mais do que qualquer outra coisa, porque eu me sentia um indigente, sabe? Só porque eu sou gorda, eu não posso ser nada, sabe? Parecia que eu não podia ser nada na vida. E isso interferiu muito na minha autoestima. Eu me achava feia. Se alguém me elogiava, ou eu acreditava que essa pessoa gostava muito de mim a ponto de enxergar meu interior, porque o meu exterior era horrendo, ou essa pessoa estava debochando comigo. E lembrando que, gente, eu nunca fui assim de ter condições financeiras, de ir num nutricionista, disso, daquilo. Meu pai tinha condições de comprar açúcar danado, mas de ter condições de pagar esse tipo de coisa era fora de cogitação. O sobrepeso, ele foi me prejudicando de uma forma tão grande, sabe? Porque eu odiava ser gorda, eu odiava a minha condição de gorda. Eu achava assim que pelo que criaram na minha cabeça de que a mulher gorda jamais conseguiria casar, que a mulher gorda não conseguiria fazer uma série de coisas, porque era isso que eu ouvia, sabe, no meu meio familiar, assim, dos meus tios e tias. Isso começou a me dar uma tristeza muito grande, porque eu gostava de comer, só que para eu conseguir emagrecer eu tinha que parar de comer, eu não sabia como, sabe? Eu comecei a ler revistas e atrás de informação para me conseguir emagrecer, só que, gente, é difícil emagrecer. Agora, para um adolescente é pior ainda. E aí eu cheguei a um ponto tão deprimente, sabe? Que eu fiquei tão deprimida, que eu não aceitava mais viver gorda. Eu cheguei um belo dia no espelho e disse: ou você emagrece ou você morre. Hoje, sabe, eu me arrependo tanto, só que eu não tinha noção do que eu tava falando, do que eu tava fazendo. E foi exatamente isso que eu fui fazer. Eu comecei uma dieta louca, eu não comia nada. Passei por um processo de bulimia, de vomitar. Às vezes eu nem chegava a engolir o alimento, eu mastigava e cuspia. Eu passei por um processo de anorexia, porque eu perdi muito peso, eu fiquei o couro e o osso. Eu não tenho fotos daquela época, eu tenho fotos de uma época posterior, que eu já estava melhor, já estava melhorando, e eu vou soltar aí pra vocês algumas dessas fotos, pra vocês verem como eu tava magra. Parecia os ossos aqui, esses ossos da minha coluna vertebral, eles apareciam inteirinho, esses ossos abaixo do pescoço apareciam todos. Ainda assim, eu me via gorda. Por quê? Porque eu estava doente. Olha, eu vou contar pra vocês, as mesmas pessoas que na escola ou
no meu meio familiar que falavam que eu era gorda, que isso fazia de mim uma menina feia, que eu tinha um rosto bonito, só que o meu corpo atrapalhava, foram as mesmas pessoas que quando eu cheguei em um estado mais magro, falaram que eu estava feia também, porque eu fiquei muito magra. É uma conclusão de que eu tiro disso, gente, nunca queira agradar, nunca queira ser aceito pelos outros, aceite você primeiramente. Se você se aceitar, se você se amar e se valorizar, as pessoas vão fazer isso também. Eu lembro que eu estudei com uma menina que ela era mais gordinha do que eu, mas ela se amava tanto, ela tinha uma autoestima tão grande que as pessoas viam ela desse jeito também, sabe? Eu era a gorda feia e ela era a gorda bonita e ninguém rebaixava ela, sabe? Porque ela se amava. Quando você se ama, as pessoas te amam também, isso funciona na vida. E a minha ruína ou a minha reconstrução foi quando eu fiquei doente. Na verdade foi uma virose, assim, que eu peguei. Antes de emagrecer tudo isso, gente, eu era muito difícil pegar gripe. Eu tinha uma saúde de ferro. E depois que eu fiquei magra, que eu perdi tanto peso, que eu fiquei doente, gente, não podia bater um vento, que eu ficava gripada. E isso reflete muito na minha vida hoje, sabe? Eu sinto falta daquela imunidade muito boa que eu tinha antes de ter anorexia. E o que aconteceu foi o seguinte, eu peguei uma gripe, só que no meu corpo, como meu corpo estava fraco, como ele estava deficiente de muitos nutrientes, aquilo ali no meu sistema imune foi devastador. Aquele calorão e eu tava com uma blusa, aquelas de plástico, sabe? Aquelas que esquenta mesmo, tremendo de frio. Tava na escola, liguei pro meu pai e falei, pai, não tô conseguindo nem andar, de tanta fraqueza, de tanta febre que eu tô. Meu pai foi me buscar na escola. Nesse período minha mãe e meu pai não estavam juntos. Então eu morava com meu pai. E aí a gente foi pro posto de saúde. Quando chegamos lá no posto de saúde, mediram a minha temperatura 39 graus. Aí eles falaram, vamos dar um remédio pra ela, pra abaixar essa febre. E aí eles me deram medicação e falou, a gente só vai liberar ela depois que abaixar a febre. E gente, deram medicação, a febre não baixou. Daí esperaram um pouco mais, me colocaram no chuveiro e a febre não baixou. Daí me voltaram lá, eu não lembro se deram outra medicação, mas eu sei que eu fiquei à tarde no posto, gente, e não baixava a febre, pelo contrário, chegou um ponto ali que ela subiu mais, né, dá mais um banho. Se não baixar essa febre, vamos levar para o Umuarama. Eu já estava num estado que eu não sei se era febre, que eu não estava enxergando nada com nada. Eu olhava as paredes do hospital e eu via vultos pretos, sabe? E aí, naquele momento, caiu as escamas do meu olho e eu vi o que eu tinha feito com a minha vida. Eu vi os meus ossos, que antes eu não enxergava, porque a anorexia cega. Eu vi o tamanho, a finura dos meus braços e eu vi o que eu tinha transformado e eu vi o que eu tinha feito com o meu corpo. Naquele momento eu vi o que eu tinha feito com a minha vida. Deus me deu a vida, me deu um privilégio de viver e eu estava destruindo com as minhas próprias mãos. E naquele momento eu me arrependi, sabe? Me veio um arrependimento tão grande. Eu comecei a olhar para aquele teto do hospital e pedir perdão para Deus. Eu falei, Deus, me ajuda, eu quero sarar, eu quero sair daqui. Eu quero sair daqui e fazer tudo diferente do que eu já fiz. E naquele momento Deus ouviu a minha oração, ouviu o meu clamor. A mulher voltou para a sala do hospital e a minha febre tinha baixado, sabe? Instantaneamente. Ela saiu, falou, ó, se eu voltar aqui não baixar pelo menos 1 grau, a gente vai mandar para o Umuarama. E a hora que ela voltou, ela falou, nossa, você tá sem febre nenhuma. Eu vou liberar você para casa e se você tiver algum sintoma, pode voltar aqui. E cheguei em casa e comecei a fazer tudo diferente, voltei a comer, voltei a ter amor, porque eu cheguei a um ponto que eu via a comida como um inimigo, sabe? Eu comia, vomitava, ou eu deixava de comer, nossa, eu tava num estado assim, terrível, porque graças a Deus as coisas começaram a voltar ao normal, eu comecei a comer novamente, só que mesmo assim, gente, eu tava com aquela deficiência nutricional, tava com muita deficiência de ferro, porque eu não comia nada que tinha ferro, nossa, era degradante a minha situação. E aí foi que eu passei por um processo muito difícil, principalmente para nós mulheres, né? Que foi a perca de cabelo. Eu comecei a perder muito cabelo. Quando eu falo muito, gente, não é aquele muito cabelo que você penteia na escova e cai aquele monte de cabelo assim e tal. Quando eu falo muito cabelo, não é aquele cabelo que você perde depois da gestação, que você já acha assim que vai ficar careca. Falo muito, era tufos e tufos de cabelo que caiu na minha mão, com a raiz e tudo.
e caía de monte, sabe? Que eu pegava tufos. Aqui atrás, assim, ó, caiu praticamente tudo. Eu cheguei a um ponto que eu parei de pentear meu cabelo, porque toda vez que eu penteava, caía muito, muito cabelo. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar careca. E aí meu cabelo embolou, porque eu não penteava, e eu fazia um coque, eu enrolava e prendia, que era pra tampar a careca aqui atrás, sabe? E aí eu não ia no médico, gente, só que era aquela coisa, né, SUS, eu não tinha condições de pagar um dermatologista, um hematologista, nem nada disso. Então eu tomava os medicamentos que o médico ali prescrevia. Aquilo foi me deprimindo tanto, tanto, e eu pedindo a Deus, fazendo campanha de oração. Sempre fui uma menina de fé, já contei aqui meu testemunho desde a minha infância. Eu sempre fui de muita fé, eu sempre alcancei bênçãos grandiosas através da oração, e eu orava muito em favor da minha cura, sabe? Através de uma amiga minha, ela começou a me convidar para uma igreja que eu conhecia bem na minha infância, que foi a igreja que eu fui apresentada. E essa igreja é uma igreja muito fervorosa, de muita oração, campanhas, uma igreja muito abençoada mesmo. E aí eu passei a frequentar essa igreja até chegar ao ponto de eu me sentir tão bem lá, de eu ficar tão feliz por estar ali na igreja, né? E aí eu comecei a frequentar essa igreja, até porque a outra que eu ia só tinha culto nos domingos e era tipo bem rapidinho ali, sabe? Então às vezes terminava o culto dessa igreja, eu ia pra outra pra poder continuar ali, sabe? Comecei a campanha de oração em prol da minha cura, pedindo ao Senhor. Só que, gente, foi muito tempo de oração, tipo, foi muito mais de um ano orando. E eu vivia muito deprimida, gente, porque o fato de você tá perdendo cabelo, tá sem cabelo, viver com o cabelo amarrado, isso chamava muita atenção das pessoas, sabe? Perguntava por que eu não soltava o cabelo. Isso me deprimia bastante, porque me limitava de fazer muitas coisas, né? E lá naquela igreja eu comecei com um propósito, eu entrei lá com o propósito de alcançar uma cura grandiosa. Só que Deus, ele me usou lá de uma forma tão tremenda, falou tanto comigo. Achava que eu conhecia Deus, mas eu conhecia Deus só de ouvir falar. O Deus que eu conhecia era o Deus da minha mãe, o Deus que me foi me apresentar, que foi falado, sabe? Que eu cria porque me ensinaram a crer. Mas quando os meus olhos puderam contemplar e ver a grandeza desse Deus, foi o dia que ele marcou para minha cura. Esse período, sabe, eu orava muito, lia muita Bíblia e eu escutava muitos louvores. E um louvor que falava muito, muito ao meu coração é o do irmão Lázaro, que chama Deus Vai Fazer. Que falava assim, já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, e parece que a vitória nunca vem, não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, para não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Então essa música para mim sempre foi uma oração. E eu escutava ela muito em casa. E o dia que eu cheguei no culto, era uma sexta-feira. E aquele dia parece que foi um dia marcado por Deus. Que foi quando eu me arrumei para ir pro culto. Eu cheguei lá naquela noite, eu já cheguei me arrepiando, sabe, inteira assim. E o círculo de oração e os grupos estavam cantando. Aquela noite eu ajoelhei ali no banco. Falei, Senhor, estou aqui mais uma vez, pela milésima, nem sei quantas vezes eu já pedi. E a hora que eu levantei, o círculo de oração tinha acabado de cantar. Uma das irmãs voltou lá e pediu oportunidade pro pastor e falou, eu ia sentar. Eu tava indo sentar ali no banco e Deus me tocou muito forte para voltar aqui. E essa pessoa, ela falou a minha oração lá na frente. Quando ela falou isso, eu comecei a chorar, porque ela começou a contar tudo que eu tinha falado naquela noite. E eu falei, meu Deus, eu não vou, eu tava com muita vergonha. Ela tinha contado tudo que eu tinha falado, tudo que eu tinha passado, coisas que eu não contei pra ninguém. Fiquei quietinha, eu falei, eu fiquei quietinha no banco, eu falei, Senhor, se o Senhor preparou a cura pra mim, eu vou ser curada aqui no banco mesmo, eu vou ficar sentadinha aqui no banco. Quando ela olhou pra banda e falou, e pra você saber que é eu, que é Deus que tá te mandando dizer isso. Foi lá na banda, chamou o dirigente da banda e falou, toque esse hino. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. O que Deus preparou é bem maior, o que Deus tem pra ti pode melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Levanta a sua voz, vai. Quando eu
abri os olhos, eu já estava lá na frente. Tocou na minha cabeça, orou. Meu corpo inteiro esquentou. Eu senti uma coisa, sabe, tão forte, tão forte. Eu falei, é a minha cura. E era a minha cura. Eu saí de lá daquele dia. Eu nunca mais tive sangramento no nariz. Eu nunca mais perdi sangue pelo nariz. Eu perdi muito sangue pelo nariz. O meu cabelo começou a ficar forte, parou de cair. Vocês veem que o milagre foi tão grande que, além do cabelo ter parado de cair, o meu cabelo cresceu, gente, numa velocidade que eu nunca vi na minha vida. Gente, eu sempre tive, assim, meu cabelo nunca foi aquele cabelo que, nossa, cresce muito rápido. Da minha irmã é desse jeito, o meu não é. E foi assim, eu presenciei dias tão milagrosos, e não só porque o Senhor me deu a cura que eu tanto almejava, mas que porque através dessa luta, dessa adversidade, eu tive a oportunidade de conhecer realmente o Senhor. Hoje, com o coração e um sentimento tão forte de gratidão, eu me comprometo a viver o resto da minha vida servindo a esse Deus. Vale a pena servir esse Deus? Não só porque Ele cura, não só porque Ele transforma, não só porque Ele trabalha, mas porque Ele nos ama. Seu amor é tão grande, mas tão grande, que nos constrange.